A paz do Senhor, meu querido irmãos e irmãos. Esta manhã o Senhor tem uma palavra para estarmos ministrando apenas algum versículo aqui no livro de 1 Samuel. Só apenas 2 versículos que nos diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os olhos começaram a já escurecer, que não podia ver. Amém? 2 versículos, irmãos, qual o Senhor revelou nessa palavra nesta manhã. É de um jovem que o Senhor chamou para ser profeta, para ser juiz, para julgar o povo, a qual naquela época não tinha quem viesse julgar o povo em Israel. Então o Senhor chamou este jovem, e neste versículo nós vamos ver que Deus começa então a chamar, né? Essa chamada que o Senhor fez para Samuel é uma chamada importante para nós, porque Deus chama quem Ele quer. Não é porque você é novo, é crente, é novo, é criança, né, que o Senhor não possa estar chamando você. O Senhor chamou Samuel ainda era muito novo. E quando o Senhor chama ele ainda não entende a chamada do Senhor. Tá certo que naquele tempo não tinha alguma manifestação alguma manifestação de Deus, porque aqui a palavra de Deus diz que naquela época não havia manifesta do Senhor, né? Não tinha ainda manifestação do Senhor. Então foi a primeira vez que o Senhor apareceu para aquele jovem. Este jovem que estava crescendo na presença do Senhor e na presença do Senhor dele, que era Eli. Ele fazia as obras para Deus e ao mesmo tempo servia também ali Eli, que era o sacerdote ali naquele lugar. Pois bem, é o que eu estou falando, irmão. Por que eu estou falando isso? Porque Deus pode escolher quem Ele quiser. Deus pode ungir quem Ele quiser. Lembra da passagem de Davi? Quando Deus chamou Davi, Ele podia muito bem chamar a um dos seus irmãos, porque tinha ali irmãos fortes, irmãos que tinham estatura para a guerra, porque Deus estava precisando de homens para guerrear no meio de Israel, para lutar com os inimigos. Então Deus podia escolher ali os irmãos de Davi. Quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir Davi, Davi não estava ali, estavam ali os irmãos deles, né? Então, com certeza, antes de Samuel chegar neste lugar, ele mandou alguém para avisar, né? Porque sempre tinha alguém, antes de um profeta visitar alguma casa ou ir até algum ponto, sempre mandava alguém para avisar, né, que ia ali o sacerdote ali ungir alguém. Então ele sabia que Samuel ia ali naquela casa. Por isso que eles dão um jeito de enviar Samuel, ou melhor, enviar Davi para o lugar dele, onde sempre estava no campo, e preparou ali os irmãos. Jessé preparou ali os irmãos de Davi, botando as melhores roupas, né? Preparando para que viesse ser ungido alguém ali. Mas o Senhor não olha a estatura do homem, muito menos a aparência. Deus olha apenas o coração, e Deus já tinha escolhido Davi, ainda que eles não soubessem, mas Deus já tinha escolhido eles. Porque no campo
Davi já tinha com certeza dobrado seu joelho diante de Deus, Senhor. Quantas vezes ele orou quando ele ia para o campo apacentar as ovelhas, aquelas poucas ovelhas, como os irmãos dele disse, quando ele chegou lá na batalha, onde estavam os irmãos deles, lá na frente nós vamos ver que quando os irmãos dele, Eliabe, Abinadab, Samar, viu Davi, ele fala para Davi: o que você está fazendo aqui? Veio ver a nossa derrota? Deixaste aquelas poucas ovelhas. Com quem? Davi, o que fiz eu agora com eles? Então, por que Davi falou isso? O que eu fiz eu agora com eles? Porque eles não gostavam de Davi. E Davi para eles não era importante. Por isso que ele falou, Davi falou, o que fiz eu agora para eles? Até o teu pai rejeitava. Então, pois bem, irmão, essa palavra que o Senhor tocou no meu coração está no livro de Samuel. Estou lendo aqui, né? Quando o Senhor chamou Samuel pela primeira vez e faz um convite, ao mesmo tempo já avisando ele para abrir o olho do sacerdote que era Eli, porque Eli já não estava mais agradando ao Senhor, não por ele, mas pelos seus filhos, que eram os sacerdotes ali, estava praticando coisas que o Senhor não estava se agradando, fazendo coisas naquele lugar que o Senhor não estava se agradando. Então o Senhor tinha que levantar alguém para ser o sacerdote naquele lugar, porque Deus nunca deixa seu povo em vão. Sempre tem que ter alguém para ministrar, né, o seu povo. E Deus então começa a chamar este jovem. E essa palavra foi importante para mim, porque sobre este movimento, Deus não ponta dedo, Deus não escolhe homens fortes, mulheres que bonitas. Não, Deus apenas olha o coração, o que você anda fazendo, o que você faz. Deus se agrada em pessoas humildes, porque Deus diz na palavra dele que ele não veio por os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para os necessitados. Então Deus veio curar essas pessoas. Aqueles que já estão bons, já não tem defeito, Deus não precisa deles. Para quê? Eles já estão prontos. Deus quer preparar aqueles que não ainda conhecem a verdade. Deus quer preparar aqueles que é humilhado pela sociedade. Então Deus sempre escolhe essas pessoas. Então talvez você acha que não é importante, talvez você acha que não seria uma boa pessoa escolhida por Deus. É assim, essas pessoas que o Senhor quer. Então nesta manhã o Senhor está mandando essa palavra. Creia que ainda que você pensou que não é nada, que não é ninguém, ainda que você pensou que não faz falta para ninguém, talvez para a sociedade, para seus amigos não faz falta, mas para Deus você tem muita valia, sua alma é muito importante para Deus. Então Deus vem nessa manhã falar esta palavra. Não faça o que o seu coração deseja. Faça apenas aquilo que Deus botar no seu coração. O que é importante. Às vezes muitas pessoas chegam para você e falam, vamos fazer isso. Faz isso que será melhor para você. Não, primeiramente você tem que ouvir a palavra de Deus, como Samuel ouviu. Samuel ele podia chegar ali na casa de Eli e ver os erros dos irmãos, dos filhos de Eli, porque ele estava fazendo coisas erradas e podia contar para o seu pai, né? Contava para Eli, mas ele esperou Deus falar com ele. Então Deus tem que falar a palavra para poder nós tomar as nossas posições. Amém? Nesta manhã o Senhor nos abençoa com essa palavra maravilhosa que o Senhor tocou no nosso coração. Espero que os irmãos compartilhem para que a palavra chegue o mais longe possível, porque Deus falou ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos que fazer a nossa parte, né? Servir a Deus de todo o nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe essa manhã. Fique na santa paz de Deus.